E se uma nação resolvesse, sem hesitar, resgatar um lago à beira da morte, independentemente do preço, foi exatamente isso que aconteceu no sudoeste da China, onde um lago, antes sufocado por resíduos e devastado por um turismo caótico, tornou-se o palco de uma das ações ambientais mais intensas já vistas na era contemporânea. Mais de 40 mil toneladas de lixo foram removidas de suas águas, e os desdobramentos desse esforço surpreenderam até os especialistas mais experientes. Mas isso não é um conto de fadas. É real, e a história por trás é muito mais complexa e chocante do que se pode imaginar. A joia de Yunnan, a ascensão e queda do Lago Erhai. Na província de Yunnan, próxima à fronteira com o Myanmar, há um lago que um dia parecia algo saído de um documentário sobre a natureza. Chama-se Lago Erhai, e por décadas foi celebrado como uma joia de água doce, limpo, profundo e aparentemente eterno. O lago se estende por cerca de 250 quilômetros quadrados, quase o tamanho da cidade de Salt Lake City. Está situado a 1.972 metros acima do nível do mar, cercado pelas imponentes montanhas Kangshan de um lado e pela histórica cidade de Dali do outro. Para os habitantes locais, é mais do que apenas um cenário bonito. Conhecido como o Lago Mãe, Erhai tem sido um sustento para a minoria étnica biétnica da região há séculos. Eles pescavam nele, cultivavam com sua água, faziam rituais em suas margens. As rotinas de vilarejos inteiros giravam em torno dos ciclos do lago. E por muito tempo, esses ciclos pareciam eternos. Mas não mais. No início da década de 2010, algo mudou. Dali, uma cidade de antigos templos, telhados de cerâmica e ritmo de vida tranquilo, chamou a atenção da crescente classe média chinesa. O aumento do turismo doméstico transformou Erhai de um refúgio sereno em um destino da moda. Milhões de visitantes chegaram em busca da vista das montanhas refletidas no lago e de pôres do sol dignos de redes sociais. Entre 2013 e 2016, o número de turistas anuais ultrapassou 40 milhões. Mais que toda a população da Califórnia concentrada em uma pequena região a cada ano. Os empreendedores locais responderam à altura. Casas rurais foram convertidas em hotéis boutique. Terrenos à beira do lago viraram bares com terraços. Vilarejos inteiros se transformaram no que alguns jornalistas passaram a chamar de cidades do Instagram. Em Shuanglang, uma área ribeirinha que chegou a abrigar mais de 1.800 pousadas, o crescimento foi rápido, empolgante e totalmente desregulado. O problema? Grande parte desse desenvolvimento ocorreu sem fiscalização. Muitos desses novos empreendimentos sequer tinham alvarás formais, muito menos sistemas de esgoto. Segundo um relatório interno do governo citado posteriormente pela mídia chinesa, centenas de pousadas e cafés despejavam esgoto não tratado, diretamente no Lago Erhai ou em valas nas estradas que levavam até ele. Gordura, sabão, alvejante, esgoto bruto, tudo acabava no lago. Resíduos sólidos também se acumulavam. Durante as temporadas de pico, os turistas geravam milhares de quilos de lixo por dia. Sacolas plásticas, garrafas, restos de comida, muitos dos quais acabavam na água ou próximos a ela. Moradores, locais disseram que a infraestrutura simplesmente não dava conta. O sistema municipal de esgoto era obsoleto. Caminhões de lixo não conseguiam acompanhar a demanda, e enquanto o dinheiro continuava entrando, poucos queriam fazer perguntas difíceis. Na superfície, Erhai ainda parecia intocado. Imagens de drones do lago estavam por toda parte. Águas calmas, montanhas ao fundo, cisnes deslizando ao lado de pedalinhos. Tudo parecia perfeito, mas aquela beleza era enganosa. Pescadores que trabalhavam no lago havia gerações começaram a voltar para casa de mãos vazias. Um dos sinais mais claros de que algo estava errado surgiu na forma de uma camada espessa de limo verde, florescimentos de algas que cobriam partes do lago na primavera e no verão. Elas eram alimentadas por nutrientes como nitrogênio e fósforo, vindos do escoamento de fertilizantes e do esgoto. Amostras da água mostravam níveis crescentes de substâncias químicas. Os níveis de oxigênio caíram nas zonas mais profundas. Plantas aquáticas nativas começaram a desaparecer. Uma espécie em especial, a Otelia acuminata, antes comum nas margens, praticamente sumiu. Os moradores notaram a mudança. Agricultores relataram cheiros estranhos nos canais de irrigação.
Turistas reclamavam de um odor de mofo em certas partes do lago. Proprietários de pousadas instalaram discretamente filtros de ar internos para manter boas avaliações. Alguns simplesmente fecharam as portas sem aviso. Zhao Ming, cientista ambiental entrevistado por uma ONG sediada em Yunnan em 2016, chamou a situação de colapso invisível. No mapa, Erhai parecia bem, mas biologicamente estava entrando em colapso. Apesar das evidências crescentes, a resposta foi lenta. Autoridades locais emitiam declarações vagas. A cobertura da mídia era esparsa. Construtores e proprietários continuavam a investir, apostando na próxima alta temporada. Em 2016, as rachaduras já não eram sutis. Em alguns trechos do lago, a visibilidade da água caíra para menos de 1 metro. Nadadores e remadores relatavam lixo flutuante e manchas de óleo. Algumas populações de peixes caíram mais de 60% em menos de uma década, segundo um estudo citado posteriormente em reportagens regionais. Mesmo assim, poucos perceberam o quão perto o lago estava do colapso. A maioria dos turistas vinha e ia sem notar nada. Mesmo os moradores, embora preocupados, haviam se acostumado com o novo normal. Então, veio o ponto de ruptura. No início de 2017, a portas fechadas, o governo local traçou uma linha. O que veio a seguir seria uma das maiores ofensivas ambientais da história recente da China. Negócios seriam fechados, construções demolidas, novos dutos instalados e, mais impressionante, mais de 40 mil toneladas de lixo seriam removidas da bacia do lago, da margem e dos córregos que o alimentavam. O que encontraram nesse processo, e como o lago ficou depois, deixou até mesmo cientistas experientes sem palavras. E é aí que a verdadeira história começa. O ponto de virada. Em 2016, os sinais já não eram mais sutis. O lago Erhai, outrora um tesouro nacional de biodiversidade e beleza natural, estava chegando ao seu limite. O que durante anos havia sido sussurrado nos círculos ambientais, agora se desenrolava às claras. A água estava mudando. A vida dentro dela estava desaparecendo. E dessa vez, os danos não podiam mais ser escondidos atrás de fotos de viagem, com filtros ou slogans turísticos polidos. O primeiro alarme inconfundível surgiu na forma de uma crosta espessa e esverdeada que se espalhou pela superfície na primavera de 2016. Era cianobactéria, ou alga azul esverdeada, um organismo tóxico que prospera em águas ricas em nutrientes e pobres em oxigênio. Quando floresce, ela se multiplica rapidamente, cobrindo os lagos com tapetes que bloqueiam a luz do sol, sufocam os peixes e tornam a água perigosa até para o contato. Os moradores já tinham visto manchas pequenas antes, mas dessa vez, a floração foi massiva, visível do alto, estendendo-se por quilômetros, espessa o bastante para cobrir redes de pesca e entupir motores de barcos. Não era apenas feia, era letal. Segundo uma pesquisa de campo compartilhada por uma equipe de ecologia da Universidade de Yunnan, a floração contribuiu para uma brusca mortandade de plantas aquáticas nativas, especialmente a Otelia acuminata, uma espécie com flores encontrada apenas nos lagos do Planalto de Yunnan. A Otelia ajudava a oxigenar a água e servia de habitat para dezenas de micro-organismos. Seu colapso foi um sinal vermelho para os pesquisadores que sabiam o que aquilo significava. O equilíbrio ecológico do lago havia sido rompido. Naquele ano, a técnica ambiental Li Xiaoyun realizou testes na margem para um grupo de monitoramento da água ligado a uma ONG. Li descreveu os resultados como piores do que o esperado, apontando níveis de fosfato e nitrato quase o dobro do limite seguro em certas áreas. Estávamos diante de um sistema de água doce à beira do colapso, ela disse depois a jornalistas. E não eram apenas as plantas e os peixes que estavam sofrendo. No fim de 2016, a qualidade da água ao redor de Erhai havia caído para o que as agências ambientais chinesas classificam como categoria 3 ou 4. Em uma escala onde categoria 1 representa água potável pura, e categoria 5 é praticamente inutilizável. Para um lago que abastecia sistemas de irrigação e alimentava incontáveis barcos de pesca, isso era uma catástrofe silenciosa. Pescadores viam suas capturas diminuírem ano após ano. Em uma vila às margens do lago, várias famílias abandonaram completamente a pesca e converteram seus barcos em embarcações improvisadas para passeios turísticos,
na tentativa de manter alguma renda com turismo, em vez de redes. Agricultores notaram cores e odores estranhos nos canais que irrigavam suas plantações de arroz. Alguns relataram que os vegetais regados com água do lago cresciam mais devagar ou desenvolviam manchas que os tornavam inviáveis para a venda. Para eles, isso significava perder o alicerce de toda uma economia local. Os moradores começaram a ficar preocupados, depois revoltados e, por fim, desconfiados. Se o lago estava se deteriorando, por que as autoridades não agiam? A verdade é que elas também estavam observando. No fim de 2016, os oficiais locais em Dali não podiam mais ignorar o problema. Segundo um memorando municipal interno, posteriormente vazado à imprensa, uma revisão de risco ambiental de alto nível havia concluído que a poluição em Erhai representava uma ameaça duradoura à estabilidade regional e à viabilidade econômica. O governo local estava sob pressão de todos os lados. Investidores do turismo temiam a má publicidade, moradores exigiam respostas, e Pequim dava sinais claros de que a negligência ambiental não seria mais tolerada. No início de 2017, tomaram uma decisão. Era hora de pisar no freio, e com força. Em 1º de março de 2017, o governo de Dali anunciou uma das ofensivas ambientais mais abrangentes da história recente. Não haveria mais medidas paliativas. Não se tratava de instalar alguns filtros ou lançar uma campanha publicitária. Tratava-se de retomar o controle. Toda a margem leste do lago, epicentro do desenvolvimento desregulado, foi alvo de fechamento imediato. Todas as construções próximas ao lago foram proibidas, e mais de 2.400 negócios foram obrigados a fechar, incluindo pousadas, cafés, bares e imóveis de aluguel. Sem exceções. Para alguns donos de estabelecimentos, a notícia chegou sem aviso prévio. A energia foi cortada durante a noite. Avisos foram pregados nas portas ao amanhecer. Em Xionglang, trabalhadores com coletes laranja começaram a desmontar estruturas ilegais menos de 24 horas após o anúncio. O objetivo era claro: estancar o sangramento. Para muitos de fora, a súbita repressão parecia surreal. Numa semana, as cidades à beira do lago estavam cheias de turistas tomando chá sob guarda-sóis. Na semana seguinte, as ruas estavam silenciosas, os cafés esvaziados e escavadeiras estacionadas onde antes pendiam cardápios. Para os moradores, foi desorientador. Alguns acolheram a medida, acreditando que finalmente o lago seria salvo. Outros ficaram arrasados. Para eles, o sustento havia desaparecido com um único anúncio. Não houve apelações, nem adiamentos. O lago vinha em primeiro lugar. Declarações oficiais apresentaram os fechamentos como parte de um plano mais amplo para restaurar a harmonia ecológica e preservar Erhai para as gerações futuras. Mas o clima nas ruas era tenso. Nem todos confiavam que o governo tinha um plano real, e ninguém sabia o quão grave era a situação do lago. Essa pergunta, quão grave, logo teria resposta. À medida que o fechamento entrava em vigor, equipes de avaliação ambiental se espalharam por toda a região do lago. Sua missão: medir os danos, coletar amostras, mapear os pontos críticos de poluição. Com o tempo, organizariam o que se tornaria um dos maiores projetos de restauração aquática da China. Mas nas primeiras semanas, estavam apenas tentando entender a dimensão do desastre. Um dos pesquisadores da Universidade Normal de Yunnan, Chen Hui, descreveu o esforço como diagnosticar um paciente em estado crítico. Cada rio, cada enseada, cada vala que levava a Erhai foi examinada. As descobertas não foram apenas preocupantes, foram esmagadoras. Toneladas de lixo haviam se acumulado no fundo dos afluentes. Saídas de esgoto, algumas enterradas sob anos de vegetação, ainda vazavam resíduos silenciosamente. E as algas estavam florescendo mais cedo e mais fundo do que nunca. A grande limpeza. Quando a repressão chegou ao lago Erhai no início de 2017, poucas pessoas de fora da região compreendiam o quão profundo era o dano. Os fechamentos e as proibições de construção foram apenas o começo. O verdadeiro trabalho, aquele que colocaria à prova a determinação local, a logística e a vontade política, estava só começando. 40.000 toneladas de resíduos, o equivalente ao peso de cerca de 6.500 elefantes. Não, estavam empilhados em montes visíveis, ou espalhados nas margens.
mas enterrados sob a água, entrelaçados em juncos, incrustados nos leitos dos córregos e apodrecendo nos canais de drenagem. Estavam por toda parte. No verão de 2017, equipes de limpeza se organizaram em várias zonas ao redor do Lago Erhai. Não, eram apenas times de saneamento. Era um esforço coordenado e quase militarizado, envolvendo milhares de trabalhadores, dragas, barcos de carga plana, bombas a vácuo e caminhões de transporte de resíduos. A missão: extrair todo e qualquer resíduo sólido possível. Isso incluía detritos plásticos, lixo submerso, sucata industrial, matéria orgânica decomposta e milhares de toneladas de sedimentos saturados com fósforo e nitratos. Os ingredientes-chave por trás das devastadoras florações de algas de Erhai. Algumas das piores concentrações foram encontradas nos afluentes. O rio Luoxijiang, que deságua na parte norte do lago, era um dos principais pontos críticos. Suas margens estavam repletas de depósitos informais de lixo que permaneceram ignorados por anos. Equipes de limpeza adentraram a lama até os tornozelos, recolhendo sacos de resíduos em decomposição com as mãos, onde as máquinas não conseguiam chegar. Segundo o supervisor do projeto, Wang Lei, o volume de resíduos havia sido subestimado no início. O que encontramos nas primeiras semanas chocou até os engenheiros locais, disse Wang em entrevista posterior. Havia trechos do leito, do lago em que a lama era preta de tanta decomposição. Não havia oxigênio, cheirava a enxofre. Em muitas áreas, a dragagem era a única opção. Barcaças equipadas com longos braços mecânicos começaram a raspar o fundo do lago, retirando sedimentos misturados com décadas de escoamento e detritos. A atenção especial foi dada às áreas próximas às antigas pousadas, onde o esgoto bruto havia sido despejado diretamente no lago por tubulações agora desativadas. Em poucos meses, comboios de caminhões caçamba começaram a se alinhar nas estradas à beira do lago, carregando a lama úmida para centros de tratamento recém-construídos fora da cidade. Mas limpar o lago era apenas metade da batalha. Para evitar uma nova contaminação, Dali precisava de uma reformulação completa da infraestrutura, algo muito mais ambicioso do que simplesmente tampar buracos ou remendar canos. O ponto central dessa reestruturação foi a construção de uma rede de esgoto com 30 quilômetros de extensão ao redor do lago. Esse sistema atuava como um fosso defensivo, só que contra o lixo humano. A ideia era simples: capturar cada gota de esgoto proveniente de casas, hotéis e fazendas nos arredores e desviá-lo para estações de tratamento antes que tivesse qualquer chance de alcançar a água. Para que funcionasse, dezenas de estações de bombeamento auxiliares foram instaladas nos pontos mais baixos da margem, garantindo que o escoamento, a água cinza e até o excesso de chuva fossem interceptados. Quarteirões inteiros de encanamento antigo foram arrancados e substituídos. Em alguns vilarejos, casas foram temporariamente evacuadas para que os sistemas subterrâneos fossem modernizados. No fim de 2018, várias estações de tratamento de esgoto haviam sido construídas ou modernizadas para lidar com o fluxo. Essas instalações podiam processar dezenas de milhões de litros de água por dia, usando tanques de sedimentação, sistemas de biofiltragem e desinfecção por UV para remover os poluentes. Segundo fontes do Departamento de Engenharia Ambiental de Dali, as novas instalações marcaram um ponto de virada. Pela primeira vez em anos, havia uma barreira funcional entre a atividade humana e a frágil ecologia de Erhai. Mas a parte mais visionária do plano de restauração não envolvia máquinas nem tubulações. Veja bem, o verdadeiro diferencial do plano envolvia áreas alagadas, ou melhor, a criação de novas. Como parte do projeto do corredor ecológico do Lago Erhai, os planejadores começaram a converter centenas de hectares de margem degradada em áreas úmidas artificiais e seminaturais, projetadas para filtrar a água antes que ela chegasse ao lago. A questão é que as áreas alagadas são os purificadores naturais da água. Suas plantas absorvem nitrogênio, retêm sedimentos e oferecem habitats cruciais para a vida selvagem. No caso de Erhai, elas também ajudavam a estabilizar as margens e a desacelerar o fluxo dos rios afluentes que traziam poluentes. Quase 8.000 hectares de terra ao redor do lago foram destinados à transformação. Isso incluiu o plantio de tábuas nativas, gramíneas aquáticas e plantas que absorvem algas. O rio Luoxijiang
recebeu a construção de várias zonas de filtração em degraus, verdadeiras barreiras verdes onde a água é desacelerada e purificada antes de alcançar o lago. Não era apenas uma solução ecológica, era também estética. As margens de concreto dos rios foram removidas e substituídas por trilhas sinuosas e passarelas de madeira. Plataformas para observação de aves foram instaladas. Moradores que antes despejavam lixo nesses locais, agora faziam piqueniques ali. Biólogos foram chamados para monitorar o novo crescimento. Libélulas voltaram, sapos, aves aquáticas e, lentamente, com cautela, pequenos cardumes de peixes. Nos bastidores, os dados fluíam constantemente. Dezenas de sensores foram instalados ao redor do lago para monitorar a qualidade da água em tempo real. Métricas como oxigênio dissolvido, níveis de amônia, turbidez e teor de clorofila eram acompanhadas hora a hora. Cada vez que uma nova zona era dragada ou uma estação de tratamento entrava em operação, os pesquisadores registravam mudanças na química da água. Os resultados guiavam a estratégia. Algumas áreas precisavam de uma remoção de sedimento mais agressiva, outras respondiam melhor à expansão das áreas alagadas. Enquanto isso, a fiscalização continuava rígida. Barcos de patrulha escaneavam o lago todos os dias. Novas câmeras de vigilância foram instaladas em pontos estratégicos de entrada de água. Fazendeiros e empresários foram alertados. Violações resultariam em fechamento imediato. Até criadores de gado a quilômetros do lago foram obrigados a instalar biodigestores e converter os dejetos em subprodutos seguros, impedindo que o escoamento chegasse a Erhai. Foi, nas palavras da planejadora ambiental Zhou Jing, uma guerra contra a poluição travada em todas as frentes, técnica, social e política. No fim de 2019, os dutos estavam funcionando. As áreas alagadas prosperavam e, pela primeira vez em uma década, a cor do lago começou a mudar de um verde-oliva turvo para um azul pálido. Sem fogos de artifício, sem desfiles, apenas menos florações de algas, mais peixes, margens mais limpas. A mudança mais importante não era visível a olho nu. Era química, era biológica, era real. O lago Erhai não estava mais morrendo. E depois de tudo isso, depois que a China removeu 40 mil toneladas de resíduos deste lago, vieram os resultados que deixaram os cientistas em choque. A transformação surpreendente. Quando o maquinário pesado deixou as margens de Erhai e a última barcaça de dragagem atracou, ninguém esperava milagres. Afinal, lagos não se recuperam do dia para a noite, especialmente após anos de esgoto, lodo e estresse ecológico. Mas então, veio a grande notícia. No final de 2020, técnicos que monitoravam a transparência da água registraram uma melhora acentuada. Por anos, a visibilidade da água havia permanecido baixa, muitas vezes com apenas alguns centímetros. Mas agora, as medições apontavam mais de 2,30 metros em algumas áreas. Não era um acaso. E todos, inclusive o presidente Xi Jinping, sabiam disso. Por 3 anos consecutivos, 2020, 2021 e 2022, o Ministério da Ecologia e Meio Ambiente da China classificou a qualidade da água de Erhai como excelente. Era um nível que muitos consideravam impossível apenas 5 anos antes, quando o lago parecia à beira do colapso ecológico. Biólogos que estudavam o lago começaram a notar o reaparecimento de algo que não viam havia décadas: flores de algas submersas. Essas flores aquáticas, delicadas, de crescimento rápido e altamente sensíveis à poluição, são um dos indicadores mais confiáveis de um ambiente aquático saudável. Seu retorno indicava que não apenas a água havia se limpado, mas o solo e o equilíbrio químico também estavam se recuperando. Pouco tempo depois, surgiu uma surpresa ainda maior. Pescadores na parte norte do lago começaram a capturar o barbel de linha dourada, uma espécie nativa de peixe que havia desaparecido na década de 1980. Acreditava-se que estivesse extinta na região. Seu reaparecimento repentino causou alvoroço na comunidade científica. Segundo relatórios de campo da estação de pesquisa de Erhai, os peixes não estavam isolados, estavam se reproduzindo. A espécie, ao que tudo indica, havia resistido, provavelmente em pequenos grupos isolados em áreas menos poluídas,
E assim que as condições se estabilizaram, começou a se recuperar. Para os cientistas locais, foi como ver uma cápsula do tempo voltar à vida. Outras espécies seguiram o mesmo caminho: crustáceos, insetos, aves migratórias. Nas novas áreas alagadas e margens restauradas, a biodiversidade floresceu. Erhai havia se tornado um estudo de caso vivo da resiliência ecológica. Ninguém ficou mais surpreso do que os próprios especialistas que haviam soado o alarme anos antes. O cientista ambiental Liu Cheng, que participou dos primeiros testes de qualidade da água durante o declínio do lago, admitiu que a recuperação superou suas expectativas. Achávamos que levaria pelo menos uma década para haver melhora, disse Liu em um painel em 2022. Mas em 3 a 5 anos, já víamos sinais de condições quase pristinas em algumas zonas. Isso é extraordinário. O que mais chocou foi a velocidade. A maioria dos grandes sistemas lacustres, quando fortemente poluídos, se recupera de forma lenta e desigual. Mas em Erhai, os dados mostraram melhorias consistentes em várias métricas. Os níveis de oxigênio aumentaram, a carga de nutrientes caiu, e as bactérias nocivas diminuíram drasticamente. Os especialistas acreditam esse feito a uma combinação de engenharia agressiva, amortecimento natural proporcionado pelas novas áreas alagadas e, talvez o mais crucial, uma fiscalização rigorosa que realmente funcionou. A notícia da recuperação do Lago Erhai começou a se espalhar além das fronteiras da China. Agências ambientais do Sudeste Asiático e da África passaram a citá-lo como um exemplo de restauração aquática em larga escala, feita da maneira certa. Delegações de países com lagos ameaçados, como o Lago Naivasha, no Quênia, e Vembanad, na Índia, procuraram as autoridades chinesas em busca de consultoria. Analistas de políticas públicas começaram a apontar Erhai não apenas como uma vitória ambiental, mas como um estudo de caso em vontade política, prova de que até mesmo um ecossistema severamente comprometido pode ser revivido com a combinação certa de ciência, regulação e execução. Para muitos, a história do lago tornou-se um símbolo, não apenas do que foi perdido, mas do que ainda pode ser salvo. E, no entanto, a história não termina aqui. Os efeitos em cadeia. A recuperação ambiental foi essencial, mas para o povo de Dali, a verdadeira questão era se a vida poderia voltar ao normal, ou melhor ainda, melhorar. Surpreendentemente melhorou, e em alguns casos, superou as expectativas. Após anos de fechamentos, fiscalizações e demolições, a indústria do turismo em Dali havia atingido o fundo do poço. Mas assim que as notícias sobre a reviravolta de Erhai começaram a circular, as multidões voltaram. E rápido. Em 2021, a cidade litorânea de Shuanglang, que antes era símbolo da construção irregular, transformou-se em um polo de ecoturismo regulado. O número de visitantes disparou, com alguns relatos estimando até 15 mil turistas por dia durante as altas temporadas. Autoridades locais introduziram controles rígidos de capacidade para novas pousadas. Apenas negócios com planos aprovados de tratamento de esgoto e gestão de resíduos puderam abrir. Muitas das antigas construções foram substituídas por projetos de baixo impacto, que combinavam estética com sustentabilidade. Em troca, os turistas encontraram algo que não viam há anos: águas límpidas, ar puro e margens visivelmente saudáveis. Novos parques ecológicos e áreas alagadas passaram a ser atrações por si só, e a economia local acompanhou. As receitas do turismo se recuperaram, os restaurantes reabriram, os artesãos locais prosperaram e os empregos voltaram às margens do lago. As comunidades agrícolas de Erhai passaram por uma transformação mais discreta, mas igualmente profunda. Antes da limpeza, muitos agricultores focavam em culturas de alto rendimento e alto impacto, como alho e colza. Essas culturas geravam bons lucros, mas exigiam o uso intenso de insumos químicos, pesticidas e fertilizantes, que acabavam nos afluentes do lago. Com as novas regras ambientais, esses métodos tornaram-se inviáveis. Os agricultores começaram a adotar alternativas ecológicas, cerejas, mirtilos e hortaliças de baixo impacto. Essas culturas, embora mais lentas para amadurecer, alcançaram preços mais altos no mercado e atraíram um novo público consumidor, em busca de produtos com selo de cultivo limpo. Talvez o impacto mais duradouro tenha sido uma mudança de mentalidade. O que antes parecia uma repressão forçada, agora era visto como uma segunda chance.
Líderes locais, antes desacreditados, passaram a receber elogios pelo planejamento de longo prazo. Moradores anticéticos passaram a ter orgulho em seguir as regras. Nas escolas, as crianças aprenderam sobre saúde das bacias hidrográficas, no mesmo tom com que aprendiam matemática ou leitura. Nas casas, conversas sobre conservação tornaram-se comuns. A crença de que desenvolvimento econômico e proteção ambiental eram forças opostas foi finalmente derrubada. E o mais impressionante, diante dos próprios olhos da população local. E você, o que acha? Será que esse modelo de recuperação e equilíbrio deveria ser adotado em outros lugares do mundo? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa.